a igreja de Cristo Jesus tomasse uma posição e voltasse à sua origem, na essência de santidade, de adoração, voltasse à sua origem na questão de adorar ao único Deus. Mas a igreja de Cristo Jesus, nesses anos de 200 depois de Cristo, ela caiu num abismo, num buraco que ela mesma cavou, e que até hoje ela não consegue sair desse abismo. Então, em vez deles se aliarem ao Lutero e entenderem que estavam errados e que tinham se desviado do propósito que Cristo Jesus tinha para com a igreja, foi Ele quem a instituiu, e tudo começou ali em Atos 2, em vez deles se alinharem, em vez deles concordarem com o protesto e voltarem à essência, eles preferem perseguir Lutero, e tantos quantos se levantam contra o movimento, contra aquilo que a igreja estava vivendo, contra o desvio da igreja. Quem está me entendendo? Então, nesta manhã, eu quero falar para vocês sobre a Escritura. A Bíblia, ela é única, ela é a bússola, ela é o nosso GPS, e não pode existir outra coisa. Nós vamos ler alguns textos, e a partir daí eu quero mostrar para vocês o quanto a igreja de Cristo Jesus se desviou dos caminhos do Senhor, a ponto de surgir então outras denominações, a ponto de surgir até a gente. Vamos lá então. João 5,39 é o primeiro versículo. Depois nós vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a versículo 9. Só para mostrar para vocês o quanto é importante as Escrituras. Vamos ler juntos? Porque depois eu vou estar falando e vocês vão continuar ouvindo. Então vamos ler. João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente. Isso. Ok, grave isso, guarde esse texto, tá bom? Isso aí foi Jesus quem disse que eles deveriam examinar as Escrituras. Nelas falam de vida eterna, e são as Escrituras que testemunham de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 1, nós vamos ler versículo 6 a versículo 9, o apóstolo Paulo agora chamando a atenção da igreja de Gálatas, por eles em tão pouco tempo se esfriarem e desviarem da fé. Vamos lá, leiam com vontade, por gentileza. Vamos lá, 1, 2, 3. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Versículo 9, o último. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam. Último texto, segundo livro de Pedro, o capítulo 1, o versículo 20 e o versículo 21. Olha como os apóstolos, como o próprio Cristo, direciona a igreja a não se desviar das Escrituras, daquilo que foi ensinado, tá? Segundo Pedro, capítulo 1, o versículo 20 e o versículo 21. Vamos lá. Antes de mais nada,
saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Tem muito mais versículos que a gente poderia estar aqui lendo essa parte da manhã inteira, quem sabe esses 40, 50 minutos que vamos ficar aqui, lendo e vendo quanto Deus nos leva apenas, ou quer nos levar apenas para vivermos pelas Escrituras e não fugirmos dela. Eu creio que a decadência do cristianismo iniciou-se quando a igreja de Cristo Jesus, a igreja de Atos 2, aquela igreja que vocês começam, se já leram o livro de Atos, aquela igreja que começou assim, depois no Pentecostes, depois de um sermão do apóstolo Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram, aí mais para frente 5.000, e a coisa foi crescendo tanto. A Bíblia fala que o Espírito Santo a cada dia ia acrescentando as pessoas que iam ser salvas, e eles viviam em plena comunhão, em plena concordância. Aquela igreja de Atos 2 ali, no início, eles tinham uma paixão enorme por aquilo que era ensinado pelos apóstolos. Eles se mantinham firmes em todo o ensinamento apostólico e na comunhão, eles valorizavam estar juntos. Então, com o passar do tempo, isso foi esfriando. Com o passar do tempo, apesar da igreja crescer, foi esfriando. E eu creio que o início da decadência foi quando o imperador chamado Teodósio I, ele fez do cristianismo a religião única do Estado. Ele fez do cristianismo a religião do Estado. Ele autorizou em todo o Império Romano que a única religião reconhecida era o cristianismo. Com isso, todas ficaram em segundo plano, e aí eu creio que o cristianismo se achou. Eu creio que os líderes da igreja achavam que agora era eles e não tinha mais ninguém. E com isso a igreja criou concílios, começaram a fazer reuniões para alterar as doutrinas cristãs. As alterações nas doutrinas cristãs, preste muita atenção nisso, impediram que os representantes da igreja, impediram que os bispos conseguissem raciocinar. Olha bem o que eu vou falar aqui. Todas as doutrinas que começaram a ser criadas pela igreja, pelos representantes, impediram que as pessoas impediram que as pessoas deixassem de raciocinar. Dá a entender que houve uma conspiração meia cavernosa, meia ardilosa contra a liberdade da inteligência. Parece que eles perderam a inteligência, perderam o conhecimento, esqueceram de tudo aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, e eles começaram a criar coisas, a criar doutrinas. E cada doutrina que era criada, eles iam cada vez mais se afastando da essência, cada vez mais se afastando da originalidade. Muitos dogmas que foram baseados em lendas, muitos dogmas, muitas doutrinas que a igreja criou, foi baseada em superstições, em crendices populares. E fora das outras religiões, eles trouxeram
adaptaram no cristianismo. E tudo isso foi criado com fins unicamente lucrativos. Os responsáveis da igreja de Cristo Jesus, frios, afastados da verdade, eles tinham só o objetivo de ganhar dinheiro e poder. Alô, quem está me entendendo? Grave isso. Então eu quero mostrar para vocês, a partir de agora, a evolução do desvio feito pela igreja no cristianismo. Quanto isso evoluiu e cada dogma, cada doutrina esfriou a igreja a ponto de Lutero surtar. No ano 304 depois de Cristo, 300 e poucos anos depois de Cristo, os bispos de Roma, eles se auto-intitulam e passam a ser chamados de Papa. Então, nós somos e acabou, e ponto final. No ano 310, iniciou-se na igreja a reza pelos mortos. E vocês sabem que isso tem até hoje, né? Mas isso aconteceu no ano 310. Isso. No ano 320, pensa bem, 320 anos só após a morte e ressurreição de Cristo, 320 anos só que a igreja havia vivido todo aquele calor, toda aquela doutrina, havia vivido a plena comunhão. Aí no ano 320 começa então a utilizar velas nos cultos. No ano 325, o imperador Constantino inaugura e celebra então o primeiro concílio papal, e aí aumenta mais as heresias. Em 381, a igreja cristã passa a se denominar Igreja Católica, que a palavra católica significa isso, universal. Tem gente que foi católica a vida toda e não sabe isso. A palavra católica significa universal. Então isso aconteceu em 381. 394, o culto cristão ele foi abolido. A questão de você se reunir, cantar as canções a Deus, a adoração, foi abolida e passa então a rezar as missas. Eu não estou falando, escuta, eu não estou aqui contra uma igreja estranha. Eu estou falando aqui contra a igreja de Jesus Cristo, que começou em Atos 2, quem está me entendendo? Que se tivessem escutado, atendido o protesto de Lutero, nós seríamos aí essa igreja. Alô? Tá? No ano 416, começa então o batismo, a batizar as crianças recém-nascidas. Nada disso tem base bíblica. Nada do que eles criaram. No ano 431, passam a cultuar Maria, mãe de Jesus. No ano 503, começam a divulgar a existência do purgatório. Já no 787 depois de Cristo, aí veio o culto às imagens, a adoração às imagens. Fala que daqui a pouco eu termino. No ano 830, a Igreja Católica passa a usar ramos e água benta. Talvez você já recebeu muito. Eu lembro que em casa o padre ia lá com um negócio assim e jogando água em todos os cantos. Já passou na tua casa isso? E tinha uma fumaceira também, assim, ó.
Hoje não sei se existe mais isso. E no ano 933, aí instituíram a canonização dos santos. Os homens da Bíblia, homens que conseguiram lá realizar o milagre e foram testemunhados de que aquele milagre era verdadeiro, então as pessoas eram canonizadas a santo. Em 1184 depois de Cristo, iniciou-se a chamada Inquisição, também chamado de Santo Ofício. Essa instituição era formada pelos tribunais da Igreja Católica, que perseguiam e julgavam e puniam pessoas acusadas de se desviar das normas que eles haviam criado, das condutas que eles haviam criado. Não quer seguir, vai ser castigado. Não quer seguir, vai ser preso, vai ser punido, vai ser queimado. Quem está me entendendo? Ok. Isso foi a Inquisição. Muita gente sofreu, muita gente morreu ali. Ano 1190, instituiu-se a venda de indulgências. Ou seja, para me livrar dos meus pecados, eu tenho que pagar. Para eu ganhar o céu, eu tenho que pagar. Então, até a salvação era vendida. Olha, eu não sei como eles esqueceram da Bíblia. Era só abrir e perceber que isso tudo era graça de Deus para a humanidade. Nós não tínhamos como pagar para a nossa salvação. Cristo Jesus vem e morre e paga o preço. Como que eles podiam esquecer uma coisa tão simples e tão clara na Bíblia? No ano 1200, aí então a hóstia passou a substituir a ceia, porque a ceia, sabe, né? Vocês tomam aqui, né? Isso, o pãozinho e o suco de uva. Aí a hóstia substituiu isso daí. Aliás, os membros da Igreja de Cristo deixaram de tomar o suco de uva, né? E só nem sei se come hóstia, eu nunca participei disso. Talvez alguém já está com água na boca aí, com saudades. Em 1215, decretaram a transubstanciação. Pastor, que palavrão é esse? Ou seja, acreditavam na presença real de Cristo na ceia. O pão transformava-se em corpo, certo? E o suco ou vinho transformava-se em sangue de Cristo. 1546, a Igreja Católica inclui os livros apócrifos. O que é isso, pastor? Outro palavrão. Você pega lá a sua Bíblia, a antiga Bíblia, lá quando você frequentava, dá uma olhada lá, o livro de Baruque, Macabeus, Tobias, Judite, livro de sabedoria. Foram livros que foram acrescentados na Bíblia, e eles só têm validade histórica, mas não há inspiração divina. Coisa que eu li aqui para vocês em Pedro, né? Capítulo 1, 20 e 21. As escrituras, as profecias não foram feitas pela sabedoria humana, mas o Senhor é quem inspirava. Quem está me entendendo? 1854, criou-se o chamado dogma da Imaculada Conceição. Não há mancha, não há pecado, sem mácula, sem mancha. 1870, reforçou-se aquela ideia que o Papa é infalível, certo? 1950, decretou-se então a Assunção de Maria. Isso, ela foi assunta ao céu, assim como Cristo Jesus foi assunto ao céu. Maria não morreu, foi assunta ao céu. Quem me entendeu? Gente, eu peguei os principais assim, não peguei todas as heresias. Entenderam ou não?
Essas coisas, esses dogmas, essas doutrinas, essas heresias, foram criadas pela igreja de Cristo Jesus. Presta atenção, a igreja que nós amamos, certo? Foi criada por ela, e isso daí fez com que ela se desviasse o máximo, todinho. Como eu disse, eles caíram num buraco, e desse buraco criaram um império tão forte, e não de hoje isso, tão forte, que é impossível destruir esse império. O que você conclui com isso, pastor Alcides? Eu concluo que 1517, um cara lá de dentro, o monge Martim Lutero, ele encontra a Bíblia, ele encontrou, acho que, oh glória a Deus por isso, e ele começa a ler, e isso traz a ele que algumas verdades. Primeiro, quando ele começa a ler a Bíblia, ele enlouqueceu. Como é que isso pode estar aqui e a igreja está completamente desviada desta verdade? Aí então ele lê Romanos capítulo 1 versículo 17, que diz que o justo viverá pela fé. Ele raciocinou que a salvação nos é dada por Cristo, e não pelos ritos, não pelos sacramentos, não pelas penitências receitadas pela igreja. E eu quero dizer para vocês e confirmar que somente as Escrituras, não precisa mais nada. Quem está me entendendo? O pastor Alcides, a igreja de Cristo Jesus hoje, fruto da reforma, ela não precisa criar nada. E dá a entender, filhos, que a igreja de Jesus Cristo, que saiu, que é fruto da reforma, parece que começou a criar bobagem também. Começou a dar mais valor ao sal grosso, começou a dar mais valor a tanta bobagem, sabe? Mais ao plano, mais ao homem, sabe? Mais ao suor de alguém, mais ao templo suntuoso. Começou a dar mais valor a essas coisas que nós criamos. Voltamos a criar bobagens, bobeiras. Será que precisa um outro Martim Lutero renascer? Precisa um outro Martim Lutero surgir e trazer as verdades de novo, trazer a Bíblia para a gente de novo? Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8, bem lá atrás, o Senhor Deus insiste com Josué. Ele diz assim: somente seja forte, seja corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Olha que Deus fala com Josué: não se desvie da lei, isso é das escrituras, nem para a direita nem para a esquerda, para que você não seja, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não se desvie para canto nenhum. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Eu não sei o que faz a gente se desviar tão rapidamente desse livro. Eu não sei, né? Esses dias atrás eu lancei um desafio
no dia 12 de outubro. Alguém lembra disso? De em 50 dias lermos o Novo Testamento. O que nos faz não ler? Fala para mim. O que nos faz continuar afastado do livro? O que nos faz? É tão simples. Os caras pediam para os outros pagar para a salvação, eles davam a vida. Os caras criaram dogmas, não tem nada a ver com a palavra, e eles faziam, eles cumpriam. Parece que o povo prefere mais o sacrifício, né, do que o evangelho, que é simples. As escrituras são importantes, porque, como vocês leram no início, elas revelam a vontade de Deus aos homens. Quando você se aproxima dela, Deus revela a vontade, o que Ele quer para a sua vida. As escrituras são importantes porque elas falam a respeito de Jesus, e é através dele que nós temos vida eterna. Elas falam de vida eterna, como eu passei para vocês aqui uns domingos atrás, né, sobre vida eterna, sobre tempo. E eu não criei aquele assunto, eu trouxe da Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja do primeiro século se dedicava àquilo que foi ensinado, aquilo que foi escrito, aquilo que era ensinado pelos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, eles davam valor a esta reunião aqui, não perdiam por nada. Eles valorizavam e discerniam aquela festa ágape, o partir do pão, estar comendo juntos, estar juntos ali, participar da ceia. Eles valorizavam tudo aquilo. O desafio do Espírito de Deus à igreja foi e é hoje de voltarmos às Escrituras. Preste atenção, volte às Escrituras, volte a ler. Pastor, eu já li e não entendi. Volte a ler. Quando você estudava e tinha alguma matéria que você não entendia, não era esquecer e deixar de lado aquela matéria, era justo aquela que você tinha que se dedicar. É justo aquele ponto que você tinha que se dedicar. Volte às Escrituras. Este é o desafio. E eu não sei se é para as outras igrejas, sei lá, cara, mas para a nossa igreja, voltarmos a ler a Bíblia, voltarmos a tê-la, seja aqui como livro, seja no aplicativo, voltar a ter a Bíblia mais perto da gente. É um desafio para a igreja hoje, voltarmos às Escrituras, porque cuidamos ter nelas a vida eterna. E como diz Cristo, e são elas que testemunham, que testificam de que Cristo Jesus é nosso Senhor. Quem me entendeu? Fiquemos de pé, por gentileza. Quem me entendeu? Gente, evangelho é algo simples, não precisa falar muito. Leia o Novo Testamento. E ainda, o que eu pedi? Para deixar de ler um livro. Qual foi? Apocalipse. Falei, não leia Apocalipse, senão você vai chegar aqui todo nervoso, sabe? Querendo ver os cavalos, não sei o que lá. Eu sonhei com chifre, com isso, aquela coisa. Não, eu falei, vamos ler de Mateus a Judas, que é o último capítulo, livro ali, antes de Apocalipse. Mateus a Judas. Esse é um desafio de 50 dias. Pastor, eu não sabia. Começa a ler hoje. Castigo. E vai ler ajoelhado no milho. Comece a ler. O que o pastor pede para vocês. Tem igreja por aí, gente, que faz cada absurdo.
Tem igreja que o cara não pode assistir televisão. Pensa bem um corintiano e não poder assistir televisão. Pensa bem um palmeirense que nunca teve um mundial e não poder assistir televisão. Gente, pensa bem uma mulher que fica escutando as outras falar da novela, que é isso, e ela fica doida para assistir. A pastora Mara teve uma encarregada. Eles eram de uma denominação lá, e a televisão deles ficava dentro do quarto, dentro do guarda-roupa. Se você não sabe, é um segredinho. Ficava dentro do guarda-roupa, aqueles guarda-roupas, né? Assim, aí ficava ali dentro. Por quê? Para os responsáveis da igreja, se caso visitasse ele, ou algum irmão visitasse, não os acusassem. A irmã lá tem televisão em casa. Verdade. Então quem chegava e ia visitar a casa não via nada. Mas estava lá dentro o quê? Do guarda-roupa, a televisãozinha escondida. Por que isso? Porque a igreja, denominações, depois da reforma, cria bobagens, criam doutrinas, sabe, que não leva a nada, a edificação nenhuma. Apesar que, se você não vigiar também hoje, mesmo a televisão escondida, você está lascado, né? Porque não tem o que presta. Então, você tem que procurar muito. Então, isso é uma delas. Eu conheci igreja que não podia usar shampoo. Estou falando sério. Não podia usar shampoo. Eles proibiam as pessoas de estudarem. Estou falando sério. A região de São Paulo, somente ali em Ribeirão Pires, era muito fria, e é até hoje. 4 horas da tarde você não vê mais nada. A névoa desce assim, uma cerração, que você não vê mais nada. As mulheres eram proibidas de usar meia calça. Tem aqui no nossa região, a mulher nem sabe o que é isso. Sabe o que é meia calça? Tá. E algumas não sabem. Então, eram proibidas de usar. Proibidas. Por quê? Porque é meia calça. Não podia dormir de pijama comprido, sabe? A mulher tinha que usar o saiotão. É saiotão que fala? Saiote? Eu não sei como chama. Eu nunca fui mulher. Então, gente, olha, eu estou dizendo, no nosso século, eu estou dizendo que existem aberrações, tem cara. Vê esses programas de televisão aí, vocês vão ver como a coisa é feia. Vocês vão ver o que está acontecendo. Nos nossos dias está acontecendo. Os caras criam e os outros pagam por aquilo, pagam. O Senhor me deu a graça de ser pastor de uma igreja. Eu quero dizer uma coisa para vocês: nunca vocês vão ouvir ou escutar o pastor Alcides mandar se fazer alguma bobagem dessas daí. Nunca. São 46 anos, já fugi de muitas delas, mas o Senhor me deu discernimento que evangelho é algo simples. Nós, o que a gente deve fazer do simples, abusar dessa simplicidade e cometermos pecado, mas vivemos dentro da simplicidade que é o evangelho. Isso aí nos levará ao céu, sabe? A gente valorizar esse domingo de manhã, valorizar essa comunhão aqui, a gente valorizar o dia da celebração da ceia, valorizar a nossa comunhão, valorizar a palavra de Deus. Simples de tudo. Devemos orar pela igreja que se desviou. Não é de hoje que eu faço isso. Eu sei que vocês ficaram de pé, mas eu vou falar bem rapidinho uma coisinha assim. Dentro do meu ministério, eu cheguei a batizar 154 pessoas que, insatisfeitas, eu fiz isso num dia só, insatisfeitas com os dogmas da Igreja de Jesus Cristo, mas eles achavam que poderiam, esses 154, poderiam mudar
o Império Romano. Eles poderiam mudar o Império Romano mudando na igreja local ali onde eles congregavam. E perceberam que não tinha condições. Eles vieram pedir estudo bíblico para mim. E eu comecei, escondido do padre, a ensiná-los numa das escolas da cidade. E eu fui mostrando para eles o evangelho simples e puro de Cristo Jesus. Todos eles se converteram de fato e de verdade. Aliás, eu acredito que eles eram convertidos. Eles só descobriram que não teriam força para mudar aquele império. Aí então eles saíram. Hoje eles são uma igreja fortíssima, uma igreja grande, tipo grande, certo? Na cidade próxima. Eu convido a vocês a estarem orando por esses nossos irmãos aí, que se desviaram, e vai lá falar com eles. Não, essa é a nossa religião, esse é o nosso caminho. Eles acreditam que estão certos. Logicamente que dentro dessa nossa reforma, como já disse, nós criamos tanta bobagem. Acho que é por isso que eles falam assim, nós também estamos certos. Porque eles olham para o evangelho e vê tanta aberração, né? Vê tanta coisa errada. Vocês também criaram os seus buracos e não conseguem sair dele. Mas eu quero pedir para a Casa Favorita não cair em nenhum desses abismos, não. Viu? Não caia, não. Vamos continuar esse evangelho simples, esse evangelho puro, que é a palavra de Deus, que é o Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém? 15 segundos, 20 segundos, compartilhe o que você aprendeu hoje.